Graças e paz, boa noite, amém? Amém. Glória a Deus. É bom estarmos mais um dia na casa do Senhor, né? Já louvamos, já ofertamos ao Senhor, agora vamos ouvir o Espírito de Deus falar aos nossos corações. Porque eu creio que de mim mesmo eu não tenho nada, queridos. Mas eu creio que o Espírito de Deus, Ele tem muito mais para nossas vidas nessa noite. Aleluia. Vamos continuar falando sobre os princípios do reino. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Mateus 5, versículo 5. Vamos estar falando nesta noite sobre autocontrole, né? Uma palavra muito propícia para os nossos dias, né? Para a nossa sociedade, em que nós cada dia mais vemos pessoas desestabilizadas emocionalmente, pessoas perdendo o controle. E essa palavra é uma palavra que eu creio que o Senhor Ele vai trabalhar nos nossos corações. O versículo 5 ele fala de mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito também. Mas antes de entrarmos na palavra, eu estava nessa tarde meditando, pedindo ao Senhor que falar essa noite aqui. E conforme eu estudava, eu falava como é bom falar sobre o reino. O Senhor ele imediatamente veio e falou comigo: é bom falar do reino, mas é muito importante também viver o reino. Obrigado. Sabe, porque muitas das vezes só falamos e não vivemos. Muitas das vezes nós proclamamos, anunciamos, mas não vivemos aquilo que estamos pregando. Eu falei ao Senhor nessa tarde: Senhor, me faz viver o reino. Eu não quero somente falar do reino, mas eu quero viver o reino. Aleluia. Porque já foi dito aqui que o reino está em nós, queridos. Se você dá uma olhadinha aí para o seu lado, você vai ver o reino. O reino é pessoas. E Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Aleluia. O reino de Deus nada mais é do que transformar vidas. É trazer vidas para o centro da vontade de Deus. Jesus, quando ele inicia o seu ministério terreno, a mensagem que ele carrega é essa: arrependei-vos. O reino de Deus é arrependimento. O reino de Deus é transformação de vidas. E eu creio nisso, queridos. Então, queridos, pessoas são reinos de Deus. Pessoas fazem parte do reino de Deus. E só existe um reino porque tem um rei. Um rei não, um rei dos reis. Aleluia. Que a palavra diz que todos os reinos vão passar, mas o reino dele está estabelecido para sempre. Aleluia. E o trono dele não passará. Aleluia. Não terá fim. Então ele reina sobre nós. Mas esse reino tem princípios, e é disso que estamos falando neste mês, nessas mensagens que vêm sendo ministradas. Antes eu queria orar. Feche os seus olhos nessa noite. Pedir que o Senhor continue falando conosco, que assim como Ele vem falando através dessas ministrações que já foram antecedidas, dessas ministrações que já foram liberadas neste lugar, que nessa noite o Senhor Ele possa continuar falando conosco, que o nosso coração venha estar propício para ouvir a voz do Espírito, não a voz de um homem, mas a voz do Espírito Santo. Que o Senhor Ele venha trabalhar em nossos corações através deste conceito, através deste princípio que estaremos sendo ministrado nessa noite. Que a mansidão do Senhor ela venha estar no nosso coração, que a mansidão do Senhor venha tomar conta do nosso coração e que nós possamos viver o reino além de falarmos sobre o reino. Esta oração, Pai, que te fazemos nesta noite, para que Tu venha sobre nós mais uma vez. Se nós te oramos, agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, vamos estar lendo Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos,
algumas versões estão os humildes, são palavras que se aplicam no mesmo contexto, pois herdarão a terra. A palavra bem-aventurado, ela em grego, ela significa makarios, que ela corresponde à palavra hebraica asher, que significa abençoados, felizes e afortunados. Aqui já nós estamos diante de um grande conflito, porque os versículos anteriores ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram. Como assim felizes os pobres de espírito, felizes os que choram? A primeira coisa que temos que entender é que o reino de Deus ele não se enquadra nesse sistema em qual nós estamos vivendo. O reino de Deus ele vai se opor contra os conceitos do mundo. Então não tem como nós aplicarmos o reino de Deus dentro desse contexto mundano ao qual nós estamos inseridos. Na verdade, o que temos que fazer é implantar esse reino. E esse reino ele vai produzir uma transformação de mente. E essa transformação de mente ela vai produzir uma nova qualidade de vida em Jesus. Então, a primeira coisa que temos que entender é que viver no reino é viver na contramão do mundo. Aleluia. Na contramão do sistema. É ser bem-aventurado quando você chora. É ser bem-aventurado quando você é pobre de espírito. É ser bem-aventurado quando você é manso. Quando o mundo automaticamente te impulsiona a ser agressivo, o reino de Deus ele te impulsiona a ser manso. E essa palavra mansidão, ela no grego, no original, ela é paros, o significado dela. Ela pode significar brando e gentil. O que nós vemos neste mundo é uma falta de brandura e de gentileza, queridos. E não é difícil nós enxergarmos isso, é só nós vermos os noticiários e vamos constatar um fato. Quantas coisas surgem por falta de mansidão, por falta de brandura e por falta de gentileza. Com certeza você mesmo já se deparou com situações que você, pela sua carne, foi impulsionado a agir de uma forma que não é adequada ao reino de Deus. Mas em comprometimento com o reino e com identificação e envolvimento com o reino, você agiu de uma outra forma. E isso fez que pessoas olhassem para você e falassem: ali está alguém diferente. Porque na situação dele, na situação dela, eu não conseguiria agir assim. Querido, nem nós mesmos, por nós mesmos, não conseguiríamos agir assim. Se não fosse por causa daquele que habita em nós, não conseguiríamos agir assim. As pessoas podem até olhar para nós e achar que isso vem de nós, mas nós sabemos que não vem. É o Espírito de Deus que gera em nós os seus frutos. E através dos seus frutos nós expressamos o caráter de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o reino de Deus, ele não está apenas em palavras, ele está também em atitudes. É quando o mundo fala para você revidar e o Espírito fala: não, calma aí. É quando você é provocado, é quando você é instigado e você não se comporta como o mundo gostaria que você se comportasse. Isso é o reino de Deus. E isso é o que Cristo quer trazer sobre as nossas vidas, quer produzir em nós. Gostaria de ler com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Nada melhor do que um exemplo de mansidão supremo do que o nosso Senhor. O nosso Senhor é um exemplo de mansidão. Na verdade, Ele é um exemplo para tudo. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluias. Aleluia. O nosso Senhor, Ele passou por situações em que exigiu um grau de mansidão supremo. E a mansidão, ela nos ajuda a suportar os processos. A mansidão, ela nos ajuda a superar adversidades, a passar por situações que por nós mesmos não teríamos como. O Senhor, Ele foi levado diante dos seus acusadores, querido. Ele tinha motivos para se defender, para se justificar. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Existem momentos que é melhor nós nos calarmos. Porque o silêncio, há momentos que o nosso silêncio ele ecoa no céu. Aleluia. E aconteceu assim com Jesus. Havia um silêncio na terra, mas havia uma voz no céu. Porque se calar para o mundo é você levar desaforo para casa, não é verdade? Mas muitas das vezes se calar no reino é você expressar para Deus que você suporta isso pelo reino. Aleluia. Então entenda uma coisa, você não precisa se justificar, você já tem quem faça isso por você. A palavra diz que Ele nos justifica. Ele é o nosso justificador e nós fomos justificados por Ele. Então Jesus, como ovelha, foi levado ao matadouro. Mudo, ali Ele permaneceu diante de acusações, diante de invenções, diante de difamações. Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo ou já viveram isso. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te falar, se cala. Aleluia. Suporta esse processo. Não abra a sua boca. Deixe a mansidão do Senhor dominar o seu coração. Aleluia. Porque não há nada que você diga que possa mudar o seu quadro. Mas quando o Senhor abre a boca e libera uma palavra no teu respeito, querido, não há acusador. Então Jesus, ele entendeu isso, que o processo era maior do que as suas justificativas. Ah, mas eu não fiz. Ah, mas é mentira. Ah, mas isso é uma inverdade, amém. Deixa. Houve um tempo na minha vida, queridos, que eu ia para o Facebook e desabafava. Aconteciam situações que me deixavam chateados. E ela, as redes sociais, ela é muito propícia para isso. Ela dá voz a muita gente. E aí a gente se sente o dono da razão. E hoje eu olho para trás e falo, cara, quanta besteira eu fiz. Quantas palavras que eu liberei que podem ter ferido muitas pessoas. Querido, se não for falar pelo Espírito, se cala. Aleluia. Se não é para falar por Espírito, deixa. O propósito de Deus é maior do que isso que você está passando. O reino é maior do que isso que você está vivendo. Aleluia. Então não permita que nada venha te tirar do foco. Não permita que nada venha te tirar do centro da vontade de Deus. Porque quem responde pelo reino é o rei. Se há um rei, ele responde pelo reino. Não se preocupe em tentar defender o reino. Isso é tarefa dele, porque o reino é dele, não é nosso. Aleluia. E se o reino é dele, queridos, ele tem as armas e os argumentos certos. Aleluia. Deus não precisa de ajudinha. Deus não precisa de empurrãozinho. Ele é soberano.
O matador, ele serve para silenciar o nosso eu e para dar voz ao reino. Aleluia. Porque toda vez que você se cala, você está dando voz ao reino. Aleluia. Toda vez que você fecha a sua boca, você está dando voz ao reino sem liberar uma palavra. Aleluia. Porque as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Então o matador, ele serve para isso. Jesus entrou no matador. Ele poderia dizer muitas coisas, não poderia? Mas não, eu estou aqui para cumprir um propósito. E por esse propósito eu sofro. Por esse propósito eu até choro em silêncio. Por esse propósito eu me tranco no quarto. Por esse propósito eu dou um murro nas paredes. Eu vou gemer em silêncio. Mas eu não vou desonrar o reino. Aleluia. Porque o reino é maior do que eu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Ei, Aleluia. Aleluia. tem pessoas aqui vivendo isso, cara. Que querem falar. Que está aqui, ó. Engolindo sapo, engolindo prédio, engolindo jardim inteiro. Mas Deus está falando, cala a boca. Aleluia. Seja manso. Fica quieto. Fica quieto. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 a 11. Um exemplo de como a nossa interferência no propósito pode ser prejudicial. João 18, versículo 10 a 11. João 18, versículo 10 a 11. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu. Aleluia. Sabe o que Jesus está falando? Eu preciso passar por isso. Não tente me ajudar, porque eu preciso passar por isso. É necessário que eu passe por isso. A mansidão nos permite defender o reino da forma correta. Muitas das vezes agimos por impulso. Na nossa ânsia de querer fazer algo, nós vamos lá e metemos os pés pelas mãos. E achamos que estamos ajudando, mas na verdade estamos atrapalhando. Então a mansidão nos ajuda a cumprir o propósito. Quando Pedro ele mete a mão na espada e fere o servo do sumo sacerdote, ele está tentando impedir o propósito. Qual era o propósito? Era o Senhor ia ser crucificado. Era o Senhor morrer pelo meu e pelo seu pecado. Jesus está dizendo para ele: não tente se meter naquilo que você não foi chamado. Quando nós confiamos na força do nosso braço, quando nós confiamos na força do nosso braço, estamos fadados a ferir os princípios. Quando nós achamos que podemos fazer pela nossa força, do nosso jeito, da nossa maneira, nós estamos fadados a ferir os princípios do reino. Quer um conselho nessa noite? Não tente interferir naquilo que você tem que passar. Há coisas que precisamos passar. Não tente encurtar o caminho, não tente encurtar o processo. Simplesmente passe por ele. Simplesmente cumpra a vontade de Deus.
Não há como lutar pelo reino com armas terrenas. O reino é dos céus, não é o reino dos homens. E muitas das vezes você quer lutar com armas humanas, mas o Senhor está te falando, as armas não são terrenas, não são materiais, são espirituais. As nossas armas, queridos, não são da terra, são espirituais. Então para de tentar lutar com armas terrenas. Para de tentar lutar com armas que são daqui. Comece a buscar no reino as armas dos reinos. E as armas dos reinos, elas são forjadas para que você vença essas batalhas. Aleluia. Então Pedro, ele estava tentando interferir nesse processo. E Jesus estava falando para ele, não tente me ajudar não, eu tenho que passar por isso. Por acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Cara, o cálice foi o Pai que me deu, não é você que vai impedir que eu passe por isso, entendeu? Tem coisas que o Pai te deu e ninguém pode impedir que você passe por isso. Então pare de tentar criar maneiras, subterfúgios. Pare de tentar criar mecanismos humanos para coisas que o Pai te deu. Se o cálice o Pai te deu, então beba dele. Aleluia. E a mansidão, ela nos ajuda. É porque nesses momentos, queridos, é nessas horas que a gente deixa de fazer o que a gente quer fazer. E a gente faz aquilo que o reino espera de nós. Qual as armas que você tem lutado, hein? É a pergunta que o Senhor te faz nessa noite. Tem sido na força do seu braço? Tem sido na espada que você tem desembarado? Tem sido do teu jeito? Não, eu dou meu jeito, eu me viro aqui. Se o cálice foi o Pai que te deu, querido, você vai ter que beber dele, não adianta. Não tente burlar os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo ao qual Jesus ele estava comprometido era muito maior do que aquilo que ele estava passando. Aquilo que Jesus ia gerar depois de tudo isso era muito maior do que aquilo que ele estava passando. Você entende que o que você está vivendo hoje é muito maior do que aquilo que Deus tem para você. Do que Deus tem para gerar através da sua vida. Você entende que você vai passar por isso para gerar benefícios para outras pessoas? Aleluia. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele passou por isso para gerar benefícios para nós. Então entenda o que você está passando. Que a mansidão do Senhor ela domine o seu coração e tire toda a ansiedade hoje, querido. Aleluia. Para que você consiga entender com o que você está vivendo hoje. É algo que Deus quer gerar no futuro. E é bem maior do que você está vivendo. Aleluia. Aleluias. Oh, aleluia. As nossas causas, elas são irrelevantes diante do propósito do reino. Já reparou que nós queremos sempre levantar bandeiras? Sempre queremos colocar coisas entre o reino e entre nós. Sempre queremos construir coisas entre o reino. E essas coisas elas vão se tornando importantes para nós. E a gente vai passando a priorizar isso, em vez de priorizar o reino. Quantas coisas nós colocamos entre o reino e entre nós? Então muitas das vezes vem primeiro as nossas convicções, muitas das vezes vem primeiro o nosso eu, muitas das vezes vem primeiro o que estamos vivendo, a nossa dor, o nosso choro, e o reino ele vem depois disso.
Querido, as nossas causas são irrelevantes diante do reino. O reino é bem maior do que as nossas causas, do que os nossos projetos. Na verdade, os nossos sonhos têm que estar alinhados com o reino. Os nossos projetos têm que estar alinhados com o reino. Não pode desvirtuar, porque nós temos a tendência de priorizar aquilo que construímos e negligenciarmos aquilo que Jesus construiu. Mas a mansidão nos ajuda a priorizar aquilo que é verdadeiramente prioridade em nossas vidas. E o que é prioridade? É Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, aquele que foi levado ao matadouro, mas permaneceu calado como ovelha muda. Ele é a prioridade em nossas vidas. Ele é a prioridade. Ele sim é a prioridade. Aleluias. Mateus 11, versículo 28 ao 29. Precisamos descansar nele. Precisamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, a nossa inquietude, as nossas agitações do dia a dia. Mateus 11, versículo 28 ao 29. Nele podemos encontrar descanso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Aleluia. Jesus é o descanso. Sabe por que muitas das vezes não conseguimos esperar em Deus? Sabe por que muitas das vezes o nosso coração fica inquieto com as situações? Porque nós não descansamos nele. Porque nós não repousamos no Senhor. Porque nós não vamos até Ele e falamos: Senhor, eu estou cansado. Vestimos uma capa de super-herói, de Superman. Falando: eu aguento, eu vou até o limite. Porque queremos mostrar para os outros que não temos fraquezas, que não temos limitações. Queridos, entenda uma coisa: ninguém é Superman. Nós se cansamos. E quando estamos cansados, Ele nos convida: vinde até mim e encontrarei descanso. Sabe por que você está assim, querido? Parece que tem 1 tonelada nos seus ombros. Porque você não tomou o jugo dele e colocou em você. Aleluia. Porque você está levando coisas que não é para levar. Sabe por que você caminha com tanta dificuldade? Parece que tem uma bola de ferro amarrada nos seus pés. Porque você não tomou o jugo do Senhor. Mas nessa noite Ele te convida: toma o meu jugo e coloque sobre os seus ombros. Aleluia. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está falando com pessoas cansadas espiritualmente aqui, que trabalham, mas isso é um fardo, é um peso, não tem um alívio. Mas o Senhor te convida a tomar o jugo dele. Fala: aprende de mim. Sabe por que nós passamos por muitas das coisas? Porque não aprendemos do Senhor. Aprendemos com tantas coisas, aprendemos com homens, aprendemos com livros de autoajuda, aprendemos com vídeos no YouTube, aprendemos no Face, em palestras, conferências, mas não aprendemos com o Senhor.
Senhor está falando: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe o que o Senhor está falando? Eu sou gentil, eu compreendo o que você passa. Eu sei o que você está vivendo, mas falta você aprender de mim. Aleluia. Deixa eu te ensinar a passar por isso. Permita que eu te ensine. Senão, queridos, a gente vai continuar a vida toda dando um murro em ponta de faca. A vida toda dando cabeçada na parede. Mas a partir do momento que aprendemos com Ele, andamos por aquilo que Ele estabeleceu. E se andamos por aquilo que Ele estabeleceu, estamos no caminho certo. E se estamos no caminho certo, vamos chegar no lugar certo. Então o Senhor, Ele te convida nessa noite: descansa em mim. Para de se fadigar. Para de se cansar à toa. Você não está vendo que você está se cansando à toa? E por que isso? Porque falta ouvir o Senhor. Falta ouvir o Senhor. Então que nessa noite nós possamos correr para o braço dele. Aleluia. Eu nesses últimos tempos eu falei: Senhor, eu ando tão cansado. Eu ando com um peso que não é para ser assim. Eu não posso fazer a obra do Senhor, eu não posso trabalhar para o Senhor como se isso fosse penoso para mim, porque não é isso que o Senhor deseja. A obra dele não é penosa, querido, não é pesada. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Aí o Senhor falou para mim: se você está vivendo isso, é porque você não está aprendendo comigo. Que a partir do momento que você me ouvir, isso vai deixar de se tornar pesado para você. E eu comecei a ouvir o Senhor, queridos, e isso se tornou leve para mim. Eu comecei a fazer por amor de novo, não por obrigação. Eu comecei a fazer de novo por amor, não porque eu tenho que fazer, porque isso foi me imposto a fazer. Não por obrigação. Eu comecei a fazer por amor de novo. Porque não há nada mais triste do que você estar no reino e o reino se tornar um peso para você, porque o reino não é um peso para ninguém. O reino, na verdade, é alívio e descanso. E se nós não estamos encontrando no reino alívio e descanso, é porque nós não estamos no reino. Meu Deus. Se estamos encontrando outras coisas, eu não estou dizendo que o reino ele é fácil, não, é mil maravilhas, não, querido. É lutas, é dificuldades, é adversidade. Mas uma coisa nós temos que entender: tudo isso é quando estamos verdadeiramente caminhando no propósito, se torna pequeno, se torna irrelevante. Porque o Senhor, Ele nos coloca sobre nós um fardo, um jugo tão suave e leve que nós conseguimos caminhar. Aleluia. Porque o reino não é um lugar de pessoas estáticas, paralisadas. O reino é um lugar de pessoas que caminham. Aleluia. E para você caminhar não pode ter nada pesado sobre você. Então, se você está se sentindo assim, queridos, nessa noite peça ao Senhor para que coloque o jugo e o fardo dele sobre você. Aleluia. Para que a sua caminhada se torne leve. Você vai chorar sim, você vai passar por momentos difíceis sim, mas isso não vai te paralisar. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Caminhando para o fim, Filipenses capítulo 2. Eu amo esse texto. Esse
texto, na verdade, ele nos pega, né? Esse texto, ele nos constrange, ele nos... Filipenses 2, versículo 1 ao 8. Esse texto, ele nos diz conforme devemos agir dentro do reino. Porque estar no reino é expressar as características do reino. Se não estamos vivendo isso, precisamos urgentemente rever os nossos conceitos. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Amém. Isso é mansidão também, queridos. É você se colocar no lugar do outro. É você trocar palavras de ofensas por palavras que vão edificar. Não é você ferir, é você curar. Aleluia. Não é você causar a tristeza, mas derramar a alegria. É você sair do lugar que você acha que é seu e se colocar no lugar que verdadeiramente é seu. É você olhar para Cristo e ver o que Ele fez. Que Ele se despojou da sua glória, se levantou do seu trono e desceu. Não que Ele precisasse fazer isso por Ele, mas Ele fez por nós. Sabe o que Jesus está nos ensinando? A fazer mesmo quando nós achamos que não é para ser feito. Porque muitas das vezes o nosso padrão de justiça, a nossa justiça própria, ela só funciona quando é para nós. Quando é para os outros, é 2 pesos e 2 medidas. Imagine se Jesus ele fosse agir assim conosco. Imagine se ele não tivesse mansidão em seu coração. Imagine se ele olhasse para nós e falasse: vou agir conforme eles merecem. Querido, se você for agir como o seu irmão merece, se você for agir dessa forma, querido, a mesma medida será usada contra você, porque você também não merece. Então, mansidão é isso. Mansidão é você se colocar no lugar de servo, no lugar onde você considera o outro superior a você, aonde você fala: eu estou aqui para servir, e sem se importar com aquilo que fizeram, sem se importar se você foi entristecido ou magoado por esse irmão, mas é você se colocar num lugar aonde você serve, não um lugar aonde você julga. Porque Deus não está nem aí para o nosso padrão de justiça. Deus ele não se interessa pelo nosso padrão de justiça, pela nossa justiça própria. Aliás, Ele diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia.
Então, queridos, que a nossa justiça própria não seja um termômetro para nós julgarmos como vamos servir os nossos irmãos, mas que possamos fazer como ele, manso e humilde de coração, Aleluia. que se despojou da sua glória, saiu do seu trono, caminhou entre nós, caminhou em direção à cruz ao propósito, foi insultado, chicoteado, cuspido, suas mãos foram pregadas, mas mesmo assim, a mansidão e a humildade do seu coração o manteve firme ao propósito, por amor. Que haja em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Aleluia. Que haja em nós o mesmo sentimento que há em Cristo. Aleluia. O padrão é esse, que haja em nós não o mesmo sentimento que eu vejo lá fora, não o mesmo sentimento que eu vejo no meu irmão, não, é o mesmo sentimento que há em Cristo. Aleluia. Pois o nosso padrão, o nosso modelo é Ele. Aleluia. Então o padrão tem que ser Ele. Muitas das vezes a nossa justificativa é: mas você não sabe o que eu passo, mas você não sabe o que fizeram, mas você não conhece fulano. Deus não está nem aí para isso. Que haja em você o mesmo sentimento que há em Cristo. Aleluia. Você não sabe como é o meu patrão, como é o meu vizinho, que haja em você o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Aleluia. Que haja o mesmo sentimento. Oh Deus. Porque o reino é expressar o reino. Se vivemos num reino que fazemos aquilo que temos vontade, não é um reino, é uma anarquia. Anarquia, todo mundo faz aquilo que dá na telha, não é um reino. E tem princípios que têm que ser seguidos. Aleluia. E o princípio não é estabelecido por uma ata da igreja, não, é estabelecido pelo rei. Aleluia. É Ele que estabelece. Aleluia. Então que Cristo seja o nosso modelo. Que a mansidão do Senhor esteja no nosso coração. Que a humildade dele esteja no nosso coração. Aleluia. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me constrange. É isso. Se coloque de pé, por favor, vamos orar. Senhor, que tu cresças, Senhor. Congelando aqui. E que nós venhamos diminuir cada dia mais. Que o teu reino se manifeste em nós. Aleluia. Que o teu reino se manifeste em nós. Aleluia. Que a mansidão do Senhor venha sobre nós nessa noite. Aleluia. Que não venhamos mais agir conforme aquilo que achamos, mas que possamos agir como devemos agir. E o padrão do que devemos agir é sempre o teu reino, é sempre teus princípios. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que isso fique impregnado em nosso coração nessa noite, Senhor. Que possamos ser mansos e humildes de coração. Pois bem-aventurados são os mansos, pois eles herdarão a terra. Pois o teu reino é de justiça e de paz. O teu reino é de justiça e de paz, não é um reino de contendas. O teu reino não é um reino de justiça. O teu reino, Senhor, não é um reino de brigas e desavenças. Não, o teu reino é um reino de mansidão. Esses sim herdarão a terra, porque ele reinará em um reinado de justiça e de paz. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós nesta noite. Que sejamos constrangidos nessa noite. Que sejamos constrangidos, ó Pai.
Não deixe, Pai querido, que venhamos agir com impulsos. Que a nossa medida de justiça não seja nossa. Que não venhamos agir conforme agiram conosco. Mas que possamos perdoar e amar. Oh Deus! Aleluia! Que possamos nos calar, Senhor, quando queremos falar. Que a nossa boca se silencie, Senhor, por amor a Ti, por amor ao Reino. Não nos deixes envergonhar o Teu Evangelho. Senhor, não nos deixe envergonhar o Teu Evangelho. Oh Deus! Chega lá. Vem nos constranger, Senhor. Vem nos constranger. Talvez você entrou aqui nessa noite falando: eu vou falar isso desse jeito, dessa maneira. Eu não vou me calar, eu não vou engolir esse sapo, eu não vou levar esse desaforo para casa. Mas o Senhor trouxe o Espírito, que a mansidão dele colocou sobre nós. E eu creio que o Senhor já mudou o teu coração, a sua mente. Eu creio que você não vai falar aquilo que a sua carne quer que você fale. Se for para falar, fale pelo Espírito. Se for para dizer algo, diga pelo Espírito. Não pela carne, mas pelo Espírito. Ah, mas disseram, mas falaram. Ah, mas estão me difamando, denegrindo a minha imagem. Não importa. O reino importa. O reino é que importa. O reino é que importa. É ele que importa. É ele que importa. Sofra, passe por ele. Se for preciso, chore por ele. Gema por ele. Mas não abra sua boca como ovelha muda. Machuca, deixa ele cantar. É ele quem justifica, querido. Quem responde pelo reino é o rei. Deixe ele falar por você, ele sabe o que ele vai dizer. Não pague o mal com mal, ofensas com ofensas, ingratidão com gratidão, não. Teve uma certa vez que Jesus ele queria passar por Samaria e não deixaram. Tiago e João falaram para ele: quer que eu ore para que caia fogo do céu? Aí vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Eu não vim destruir vidas, eu vim salvar vidas. Há momentos, querido, que a raiz de amargura ela contamina até a nossa oração. Há momentos em que a raiz de amargura ela contamina a nossa oração. A nossa oração não é mais oração. A nossa oração ela vira um decreto de justiça. Sabe, mas o Senhor está falando: eu não vim destruir vidas. O meu reino não é esse. O meu reino é diferente. Aleluia. O meu reino ele salva vidas, transforma vidas. O
O mesmo que está te caluniando é o mesmo que amanhã pode estar de mãos dadas aí com você. O mesmo que está sendo ingrato é o mesmo que pode estar amanhã aí abraçado com você chorando. Porque o reino transforma vidas. Não há vidas perdidas para o reino. O reino, ele tem o poder de transformar tudo e todos. Que a sua mansidão, Senhor, repouse em nosso coração. E que possamos cada dia mais expressar o Teu reino, manifestar o Teu reino. Não somente com palavras, não somente, Pai querido, com aquilo que queremos dizer, mas que a nossa vida expresse o reino. Que não somente possamos falar, mas que possamos viver o reino. Para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Para que o Teu reino cresça. Para que o Teu reino cresça. Aleluia. Se nós oramos, Pai, te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia. Pastor, a palavra. Seja humilde, né? Seja manso. Suporte tudo por amor ao reino. Amém? Levante sua mão direita. Paizinho, nós te damos graças pela Tua palavra. E como tem sido dito aqui desde o início desta ministração, que não seja somente uma palavra que nós possamos ouvir e transmitir, mas que essa palavra se torne uma realidade em nossas vidas. Porque a palavra é provada na prática. A palavra é ministrada porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós somos provados naquilo que aprendemos, Senhor. E se desejamos ser do Teu reino, e se verdadeiramente fazemos parte desse reino, cujo rei é o Senhor Jesus Cristo, então, como foi dito aqui nessa noite, nós não caminhamos segundo o espírito deste mundo, mas caminhamos segundo o Espírito de Jesus. Nós não caminhamos segundo as convicções e aos princípios desse mundo, ainda que humanamente possa parecer correto, mas nós decidimos abrir mão daquilo que humanamente falando é satisfatório para viver aquilo que o Teu reino coloca dentro de nós. Então, se muitas das vezes precisarmos ser humilhados, caluniados, difamados, mas que o Teu reino cresça, então nós seremos, Senhor. E como diz Isaías 53, como ovelha muda, sem reclamar, sem murmurar, sem debater, sem discutir, sem querer que se estabeleça a justiça humana, mas que somente a Tua vontade se cumpra em nós. Então que possamos viver esta verdade absoluta todos os dias de nossas vidas. Como disse o irmão Diogo, é uma verdade, Senhor. Todos os dias somos confrontados. Todos os dias o sistema impõe diante de nós. Todos os dias somos confrontados nessa realidade. Se seremos mansos e humildes de coração como Cristo, ou se agiremos na nossa natureza carnal e colocaremos a nossa justiça em prática para sentirmos em nós o gosto e o prazer de termos dado troco, de termos falado a verdade humana, de termos estabelecido aquilo que nós acreditamos, mas nós decidimos seguir o reino, nós decidimos praticar o reino, nós decidimos seguir a Cristo, nós decidimos ser Cristo como centro de nossas vidas, e por isso nós entregamos as nossas vidas a Ti. E como diz esse louvor, nós terminamos declarando que por mais que pareça difícil, o Teu jugo é leve, o Teu fardo é leve, e nós vamos terminar o culto desta noite cantando isso. Ah, pastor, não é não, tá doendo. Ah, pastor, não é não, tá difícil. Ah, pastor, não é não, você não sabe o que eu tô passando. É sim, o rei
canto desse planeta, mas em especial com você que está aqui nesta noite, com você que faz parte desse reino, com você